Doutor Marlon, opa, o doutor Luciano entrou agora. Vamos aqui mandar o convite para o doutor Luciano. Seja bem-vindo, doutor Luciano. É só aceitar, é só aceitar o nosso convite aí. Opa, doutor Luciano, Agora tudo sim. bem? Tudo bem, Manuel Júnior? Tudo em Espera paz? aí, só um pouquinho que eu não estou escutando aqui. Deixa eu só. Vou colocar o ouvido aqui, não estou conseguindo ouvir. Doutor Luciano, o senhor está me ouvindo? Ouvindo muito bem. Ah, agora também estou lhe ouvindo. Eu não estava conseguindo lhe ouvir. Agora o doutor Marlon Reis acabou de voltar. Deixa eu mandar o convite aqui para ele de novo. Tudo bem, doutor Luciano? Quanto tempo, hein? Pois é, faz tempo, né? Essa pandemia não deixa a gente se encontrar, não pode, só distância. Eu só Só a acompanho, distância. eu só acompanho no grupo as coisas que estão acontecendo, né? Acho que eu tô mais pro Amazonas do que qualquer outro lugar. Ah, que bom então, né? Estamos bem servidos aqui. Isso aí, acompanhando aí Vamos todos os ver. trabalhos. Estando se virando nos 30, né? Que hoje é um dia importante para a classe contábil. Hoje faz 75 Eu anos vi, eu vi lá da criação dos conselhos. dos conselhos, né? Em Parabéns. 1900, e aí hoje é um dia de eventos e desde cedo a gente está em live, enfim, ó, participando aqui. O Inácio não quis mediar esse evento, acho que ele não gostou dos participantes, então. Eu acho que ele, não sei por quê, aí ele está passando, ó, vai um, vai outro, vai um, vai outro. Isso aí. Aí acabou me colocando de novo. Doutor Marlon Reis, que prazer em revê-lo. Tudo bem, doutor? Prazer todo meu, muito obrigado. Doutor Seja Luciano, bem-vindo. Ô, tudo Marlon, bem? agora estamos bem aqui, ó. Agora sim, agora um time Agora o realmente bicho vai de. pegar. Agora um time de peso, né? Mas na qualidade, na capacidade e na inteligência. Nada de peso, sobrepeso, né? Então, gente, em nome do comitê, eu agradeço muito a disponibilidade de vocês de participarem dessa live. É um momento de esclarecimento, é um momento de engajamento com a sociedade, que a nossa legislação é uma legislação que muda muito, está às portas de mudar novamente, então a gente precisa estar informando, né? Porque quando a gente pensa que sabe, acordou no outro dia, já tem uma Já coisa mudou tudo. diferente, então já mudou tudo e vem acontecendo muito rapidamente as mudanças, e no que tange a eleições, a gente precisa levar essa informação o quanto antes. Por enquanto são especulações a mini-reforma, né? Mas nós já temos temas ainda concretos, outros ainda em discussão, né? Como o tema de hoje, que são as coligações eleitorais, cláusula de desempenho e o sistema de votação distritão, que é um que ainda está na especulação, a gente até não sabe se vai vir, se vai ou não vai, isso aí eu vou deixar para vocês falarem a respeito, né? Bom, para quem está nos assistindo, não conhece essas duas figuras do nosso direito, eu vou falar um pouquinho aqui, mini currículo, se vocês quiserem realmente complementar, depois nas suas falas podem ficar à vontade. Tá? Os palestrantes de hoje serão os ex-juristas, professor e um dos autores da Ficha Limpa, Marlon Reis, e o jurista coordenador do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e um dos autores também da Lei da Ficha Limpa, doutor Luciano Santos, doutor Marlon Reis. Doutor Luciano, já inicio com o senhor para o senhor fazer suas considerações iniciais. Ok, Manuel Júnior, é um prazer estar com o Comitê do Amazonas,
esse comitê combativo, trabalhador, que está sempre buscando aí as questões do estado do Amazonas, que a gente acompanha. Eu tenho 2 grupos aqui do Amazonas que acompanho diariamente, então acompanho tudo o que acontece todo dia e acompanho aí a luta e o trabalho de vocês. Então, no seu nome, eu gostaria de cumprimentar todos os participantes aí do Comitê do Amazonas, que são todos laboriosos e bastante guerreiros. Desejar aí também um abraço para o meu amigo Marlon Reis, que é companheiro de lutas, e várias lutas, estamos sempre juntos aí na batalha. Espero que a gente possa ter aí um bom debate, com certeza, para a gente poder clarear um pouco esse cenário que a gente tem aí bem difícil pela frente. Doutor Marlon Reis, agora com o senhor, faça suas considerações iniciais para, enfim, a gente entrar no tema principal. Então, eu também quero saudá-lo, agradecer ao Comitê de Combate à Corrupção do Amazonas e o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral pelo evento, agradecer pelo convite e também cumprimentar meu amigo e parceiro aí de lutas e da advocacia, Luciano Santos. Estamos aqui para colaborar e realmente o momento é muito relevante porque nós não podemos correr o risco de deixar de acompanhar isso que é tão absolutamente fundamental e necessário, que é o processo de eventuais mudanças da legislação eleitoral. Ok. Bom, vamos fazer uma dinâmica aí. Nós temos aí 40 minutos de live, vai dar mais ou menos os 40 minutos de live, porque a gente acabou que atrasou um pouquinho. Então, cada um faz suas considerações, tentar trabalhar entre 5 minutos para cada resposta, que aí a gente deixa um tempinho alguém para, se as pessoas quiserem realmente fazer algum questionamento ou tirar alguma dúvida, né? Então, a gente vai direto ao ponto. Qual a sua opinião, se vocês são contra ou a favor do fim das coligações eleitorais e de que forma ela prejudica ou não prejudica as campanhas eleitorais? Doutor Luciano. Então, esse acho que é dos 3, acho que é o mais fácil para a gente poder conversar, né? Porque as coligações já foram limitadas na última reforma de 2017, portanto, elas estão proibidas para as coligações proporcionais, só são permitidas nas majoritárias. E eu entendo que está de bom tamanho. Nas majoritárias, o executivo ele forma uma base, que vai ser a base para que ele possa governar posteriormente. Ele já inicia ali na coligação essa formação da base que ele vai precisar para o período de exercício do mandato. As proporcionais, eu entendo que elas não são bem-vindas, como já aconteceu no passado, porque ela traz algumas distorções. Por exemplo, eu sou ambientalista e o meu partido faz uma coligação com um partido que não tem nada de ecológico, não defende o meio ambiente, muito pelo contrário, agride o meio ambiente, e aí você vota em um candidato que defende a bandeira do meio ambiente, que eu seria um candidato desse partido, e esse voto pode ir para o candidato do outro partido, que é absolutamente contrário. As coligações elas não se dão normalmente pelo viés ideológico, pelas afinidades, e sim pelas conveniências. Então, eu sou a favor das coligações majoritárias e sou contra as coligações proporcionais. Acho que está de bom tamanho e também não vejo no Congresso disposição para mudança, embora tenha alguns partidos que tenham esse interesse. Eu acho que não existe o clima e nem condições, pelo que a gente tem acompanhado lá no Congresso, para mudar a forma como está funcionando hoje, somente coligações majoritárias. Assim eu abrevio o meu tempo e a gente ganha tempo para discutir os outros assuntos. Ok. E o senhor, doutor Marlon, qual o seu posicionamento acerca do tema aí que o doutor Luciano discorreu agora? Eu acrescentaria apenas, eu concordo com ele, eu acrescentaria apenas que eu creio que deveria haver alguns limites, não nas coligações para as majoritárias, mas em algumas consequências jurídicas dessas coligações. Por exemplo, nós definimos que o tempo de TV, num projeto que o próprio MCCL encabeçou em 2013, 2014,
um projeto de reforma política, chegamos a coletar 1 milhão de assinaturas para esse projeto. Nós incluímos lá, por consenso, que defenderíamos que o tempo de TV não se somaria nas coligações. Por quê? Porque nós verificamos na prática que muitos partidos são cooptados exclusivamente para uma espécie de compra do tempo de TV. Nós, inclusive, vimos, houve um escândalo em Goiás em que um candidato ofereceu o seu partido por dinheiro para aumentar o tempo de TV de quem quer que ofereça mais. Então, isso que aconteceu inadvertidamente lá, nesse escândalo goiano, ele, na verdade, se reproduz muitas vezes. E nós queríamos barrar esse tipo de coisa. Não que não houvesse as coligações nas eleições majoritárias, porque as coalizões são naturais, nesse caso. Mas que não fosse permitida a comercialização desses efeitos secundários das coligações. Então, é só isso que eu queria acrescentar. Tá bom. Só para completar, Manuel, só para completar. Pode ficar à vontade. E o Marlon falou sobre o aperfeiçoamento da questão da coligação majoritária. Aí, realmente, você teria que colocar esses limites, como nós já discutimos no passado, para que não haja essa cooptação que é feita sem nenhuma afinidade e é um negócio para tentar garantir a participação dos partidos, né? Então, acho que essas limitações são importantes e eu voto com o relator também. Tá certo, tá certo. Doutores, e a questão da cláusula de desempenho? A gente vê muita coisa acontecendo. Por exemplo, eu fui candidato e o meu partido, por exemplo, tinham 6 candidatos a vereadores. A nossa possibilidade de se eleger era praticamente zero, né? Teria para fazer a não ser que alguém fosse um mito da vida, mas não é o caso, né? Com muita capacidade e muita vontade. E acabou que esbarraria nessa questão do quociente eleitoral, que não deixa de ser uma cláusula de exclusão. Já tiveram candidatos aqui que tiveram 6 mil votos numa eleição para vereador e não foi eleito, porque não atingiu o quociente, nesse aspecto aí do quociente eleitoral. E as cláusulas de barreira que existem também. Qual a sua visão a respeito desses temas? Vamos inverter? O Marlon começa agora? Pode ser, doutor Marlon. Bem, então, eu nunca fui favorável às cláusulas de desempenho. No modelo brasileiro, nós estamos penalizando os partidos por serem pequenos. Só. Quando, na verdade, nós deveríamos verificar se esses partidos estão operando como partidos ou não. Porque pode haver pequenos partidos que cumprem um papel fundamental para a democracia. Porque, por exemplo, um grupo de pessoas pode decidir montar um partido político centrado na defesa dos animais. E eles poderiam ser um pequenino partido que defende um tema relevante, pelo menos para um grupo da sociedade. E por que eles não poderiam ter uma voz, tendo como foco principal esse? Então, o problema é que nós confundimos partidos pequenos com partidos de aluguel. E nós deveríamos ter nos ocupado mais de imaginar soluções político-jurídicas para impedir os partidos de aluguel, e não os partidos pequenos. Aliás, numa democracia é importante que haja partidos, às vezes os minoritários, eles ajudam a apontar coisas que os grandes não estão vendo, os partidos menores. E por isso, eu creio que no modelo brasileiro nós erramos ao estabelecer essas cláusulas, quando o que se queria era reduzir o número de partidos, e era possível fazê-lo de forma diversa. A doutora Rubi aqui concorda comigo. E era possível fazer de forma diversa, porque, como, por exemplo, nós defendemos no MCCE um modelo de votação que, sem deixar que o eleitor vote no candidato da sua preferência, deixa claro para ele qual o partido que ele está votando. Hoje, os eleitores não têm essa consciência e votam pensando que estão diante de uma
Eles votam pensando que estão diante de uma votação individual e que eles votam no seu candidato. E não é. Eles estão Exato. votando num partido político. E secundariamente no candidato. Isso faz com que o Congresso fique um emaranhado gigantesco, porque as pessoas não sabem que estão compondo as forças no Congresso Nacional. Então, se nós tivéssemos um sistema eleitoral que deixasse isso mais claro, que pusesse em relevo o fato de que a votação é, antes de tudo, partidária, e aí talvez aí seria possível fazer uma campanha dizendo vote no partido tal. Mesmo que depois ele pudesse voltar à urna e escolher o candidato do partido da sua preferência. Nós chamamos isso de voto transparente. Essa era a solução que nós apontávamos para reduzir o número de partidos, ajudando a fazer desaparecer os partidos de aluguel. E ficando partidos grandes e pequenos, mas que tinham eleitores que queriam votar naquelas linhas partidárias. Então, era isso basicamente que eu queria dizer. E eu acho que a gente tem que seguir persistindo nisso. O melhor sistema é o proporcional. Somos contra, eu antecipo a questão de qualquer voto majoritário para o parlamento, para deputado, né, para estadual, federal e para vereador. E não vejo também a possibilidade, e eu acho que deveríamos verificar mais isso, como eliminar os partidos de aluguel, e não tratar todos os partidos pequenos como iguais. Isso aí. Doutor Luciano, com o senhor Então, agora. esse tema já é um tema mais complexo, acho mais delicado, né? Nós temos essa visão, tem muitos que reclamam do número de partidos que existem, eu não tenho problema nenhum com o número de partidos, né? Outros países têm número enorme de partidos, né? Israel, próprio Estados Unidos, que tem uma hegemonia de 2 partidos, tem milhares de partidos lá funcionando, né, democraticamente. Eu acho que nós não podemos impedir a existência dos partidos. Mas também tem essa questão que o Marlon colocou, que é a questão dos partidos de aluguel. São as legendas de aluguel, que tem partido que tem dono, que negociam, que vende o tempo de televisão, que fazem essas negociações e que não são bem-vindas. Então, nós temos que ter aí uma forma de estabelecer esse critério para impedir que esses partidos de aluguel possam utilizar os mesmos benefícios que têm os partidos que são partidos de verdade. E vou dar nome aos bois. Por exemplo, o PSOL, que é um partido que tem militância, que tem democracia, diretórios, com todos os problemas que os partidos têm, naturalmente, mas é um partido que terá dificuldades a prevalecer um sistema de cláusula de desempenho ou cláusula de barreira, né? Nós tivemos em 2018, lembrando que a cláusula de barreira já tinha sido aprovada em 1996, se não me engano, 5 ou 6, com um prazo para ser aplicada, e depois, quando chegou lá na hora de aplicar, o STF derrubou por ação dos partidos pequenos que seriam prejudicados. Depois ele voltou novamente e agora ele vem escalonado. Em 2018 foi 1,5%, em 2022 será 2%, até chegar a 3%, que é a cláusula, o percentual que tem na maioria dos partidos que tem cláusula de barreira. Por exemplo, Portugal não tem cláusula de barreira, é inconstitucional, né? Então, essa é uma questão delicada. Eu cito o PSOL e outros partidos, PCdoB, o próprio PSB, outros partidos que terão problema com a cláusula de barreira e que são partidos que têm um funcionamento democrático, funciona como partido de verdade, né? Além de que esses partidos ficam prejudicados. Por exemplo, a Rede está sofrendo essa situação, né? Eles ficam sem o fundo partidário, ficam sem tempo de rádio e televisão. Então, isso traz essa dificuldade para o funcionamento dos partidos. Então, eu também tenho essa visão de que a gente não deve limitar os partidos, a gente deveria ter alguns critérios para o funcionamento dos partidos, né? E acho que dessa forma nós conseguiríamos ter democraticamente todos as ideologias, todos os temas debatidos por esses partidos, cumprindo essa necessidade democrática, né? O Partido Verde, o partido, cada um
tem o seu partido, a sua forma de construir as suas ideias, mas limitar dessa forma e de forma linear, cortando todos os partidos, estejam eles funcionando de forma orgânica, de forma democrática, ou aqueles que estão funcionando como partido de aluguel, eu acho que é uma medida demasiada. Não obstante, esse número de partidos ele traz algumas dificuldades no funcionamento dos parlamentos, né? Então, como eu disse, esse é um tema delicado e polêmico e que só interessa aos grandes partidos. Quem tem interesse na cláusula de barreira são os grandes partidos que estão tranquilos, né? Os partidos pequenos sempre vão ter dificuldade. Você pensar, por exemplo, um partido como o PT, que foi organizado pelas bases, talvez tivesse tido dificuldades com a cláusula de barreiras, com a cláusula de barreira, para se organizar para ser o tamanho que é hoje, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que repensar. Isso está sendo discutido no Congresso novamente e talvez daí venha uma nova solução para esse tema. Aqui a nossa participante, acho que é Rúbia, né? Está bem claro aqui para mim, que se alguém puder ler aí e me ajudar, que está muito claro aqui. Ela perguntou, acho que talvez, se teremos uma reforma eleitoral. Então, é até interessante falar sobre isso, Manuel, porque as coisas são tão confusas que nem os operadores de direito eleitoral acabam tendo a clareza suficiente do que está acontecendo. Imagina um cidadão comum que não acompanha o dia a dia do que está acontecendo. Parece que nós temos, como você disse, as mudanças são, para toda eleição tem mudança. Nós tivemos uma alteração em 2017, que foi uma alteração já significativa, e nesse ano o que o Congresso fez, o presidente da Câmara, foi criar 2 grupos. Tem um grupo de trabalho que é coordenado pelo deputado Felipe Jonathan de Jesus, e tem como relatora a deputada Margarete Coelho, e que é um grupo de trabalho para discutir o Código Eleitoral, a Lei Eleitoral e a Lei dos Partidos, para fazer aí uma consolidação da lei, aperfeiçoar e dar uma atualizada. E isso pode trazer também mudanças no processo eleitoral como um todo. Essa discussão aí já vem de alguns meses. Esse grupo já realizou as audiências públicas e está preparando um relatório que tem o prazo do dia 31 de maio para entregar esse relatório. E tem um outro grupo trabalhando, que é a Comissão Especial da Reforma Política, que aí trabalha com uma PEC, que tem um deputado do Avante, me esqueço agora o nome dele, e a relatora é a deputada Renata Abreu, que é a presidente do Podemos. E essa comissão ela vai tratar da reforma política geral, discutindo coligações, financiamento, discutindo todas essas questões, e eles estão utilizando uma PEC, que é uma PEC que veda eleições no dia veta eleições em véspera de feriado para fazer essa reforma política. É uma coisa assim um pouco complexa, porque é usar uma PEC que é muito limitada para fazer uma ampla reforma eleitoral. Então, esse é o cenário, e dessa comissão vão começar agora os debates, as audiências públicas, para ver o que vai sair dessa reforma eleitoral. Então, deve sair uma reforma eleitoral para a eleição de 2022. Isso tudo tem que estar aprovado até fim de setembro, comecinho de outubro, por causa da anterioridade de um ano da lei para aplicação nas eleições. A gente vê essa questão dos partidos, né? Uma vez eu estava numa reunião aqui em Manaus, para contextualizar, com um senador da República, que inclusive aqui pelo Amazonas, e aí a gente fez um questionamento com ele sobre ideologias, né? E ele disse, meu filho, não existe ideologia, como é que vai ter 38 ideologias diferentes nesse país, né? Então, parece-me que essa questão dos partidos, eles são criados, às vezes, à conveniência de alguns, né? E servindo de moeda de troca. A gente tem visto presidentes de partido aí que são candidatos o resto da vida sendo presidente de partidos e sempre tem essa situação dentro dos partidos. Realmente, eu acho que também isso seria um ponto, talvez,
ser revisto, né? Talvez quem fosse o presidente do partido não pudesse ser candidato, alguma coisa desse tipo, para a gente ter uma mudança talvez até significativa, né? Porque partido tem gente que está aí desde da dissidência do PMDB com o PSDB, e esses caras estão comandando esses partidos aí há anos e anos e anos. E está se falando, está sendo especulado também, doutores, para essa provável mini-reforma, a questão olha, já estão entrando aqui fazendo aqui a questão do voto impresso. O voto impresso foi da outra live semana passada, mas se vocês quiserem responder, pode ficar à vontade. Qual a opinião de vocês, a visão de vocês a respeito do voto impresso? Esse é o tema polêmico, né, que está norteando aí o Brasil todo. Doutor Luciano, diga. Vai lá, doutor Dom Malon. Pode ir lá. Rapidamente mandar um alô para o nosso amigo Ian Moulters. Eu vi que ele está aí. Ele está lá na Escócia. Opa! Diretamente da Escócia. Thank you, Ian. Que legal. Thank you, Ian. Um amigo nosso que esteve conosco no Fórum Social Mundial em Tunis. Por isso ele está falando aqui do nosso Team Tunis. Ah, ok. Tunísia, já tem uns anos. Gente, olha, se vocês puderem me ajudar aí, eu não sei porque eu não estou conseguindo ler aqui, está muito clarinho, não sei, não estou conseguindo ler as questões. Se vocês podem interromper aí, se me ajudem nisso aí, porque eu não estou conseguindo ler aqui as perguntas. Né? Então, aí esse é outro... Aí você pode falar um pouco a respeito, aí, já que perguntaram sobre o voto impresso, mas bem rapidinho, só para não deixar sem resposta. Doutor Marlon? Então, nós estamos acompanhando esse debate. Eu acompanho essa discussão há muito tempo, né? Eu fui juiz auxiliar da presidência do TSE, fui juiz eleitoral várias vezes, no período de quase 20 anos na magistratura. Então, eu vi tudo que se podia debater sobre a urna eletrônica e sou um grande admirador da urna eletrônica. Ela é um processo seguro, extremamente auditável, ao contrário do que dizem. E o voto impresso, ele gera elementos dos quais nós fugimos, porque o voto cedular está na base da corrupção política do Brasil ao longo da história. E a urna eletrônica foi uma evolução gigantesca que permitiu que a gente debatesse muitas outras coisas, porque até então a gente tinha que ficar cuidando das cédulas eleitorais. Verdade. As cédulas, os papéis, são a coisa de mais fácil falsificação. Quando alguém diz que a impressão vai ajudar no processo de auditoria, eu fico chocado. Porque se alguém substitui uma urna onde estão os votos cedulares impressos, gera o caos na eleição. É fácil fraudar o voto em papel. E a nossa história de tradição de voto cedular levou à necessidade de nós escaparmos disso, porque a gente não fazia outra coisa. A gente não debatia nem compra de voto até os anos 90, porque o que a gente tinha era fazer com que não falsificassem os votos. Então, se imprimir o voto, está certo que ele não vai ser entregue para o eleitor. Ele vai ser guardado. Vai ser guardado. Vai ser manipulável por alguém. E aí, nesse momento, se transforma num espaço propício para fraude, assim como acontece com uma colônia em que nós estamos querendo reproduzir bactérias. O lugar de é a cédula impressa. É impressionante. Mas os advogados eleitorais vão gostar, né? Porque eles vão ser bastante acionados. Porque contestação, com certeza, vai ter muita se isso vier acontecer, né? É verdade. Mas eu vejo, entre os profissionais da área eleitoral, advogados, juízes, promotores, advogados de todas as correntes, todo mundo que conhece bem a urna eletrônica é a favor da urna eletrônica como ela é. O senhor falou aí, doutor Marlon, na questão do voto, quando o voto era manual, né? Aqui no Amazonas, né? Aqui os rincões do Amazonas, a nossa geografia aqui é muito complicada, né?
Aqui sumia a urna, aparecia voto, eram as notícias que nós tínhamos aqui à época, e a urna vinha de barco, voltava de barco, tinha local que não tinha aeroporto, tinha que ir de barco. Então agora só imagina voltar essa loucura toda, né? E a gente nunca ouviu falar em, pelo menos na história da urna eletrônica, que tenha tido algum tipo de fraude, né? Não. Doutor Luciano. Então, eu nesse ponto eu já sou um pouco mais. Eu acho que o grande problema precisaria de outra live para a gente falar sobre esse assunto. Mas Exato. Rapidamente eu vou dizer. Eu acho que está sendo usado esse tema do voto impresso para uma discussão e uma polarização, como tudo que está acontecendo no mundo, e o Brasil não é diferente, essa polarização. Se você defende determinado candidato, você é a favor do voto impresso. Se você é contra o voto impresso. Então, eu estou sugerindo que esse debate ele seja feito a partir de 2022. Até porque para 2022 não vai mudar absolutamente nada. Não existe tempo para isso. Para fazer isso acontecer, teria que ter compra de impressora, para adaptar e acoplar as urnas eletrônicas, e não existe tempo para fazer licitação e compra disso para 2022. Então, esqueçam que isso não vai acontecer, o presidente do TSE já avisou que não tem tempo para fazer isso. Se o Congresso aprovar o voto impresso, como tem lá a PEC do voto impresso, e trouxer essa discussão e for aprovado, isso vai ter que ser para 2024. Então, eu estou sugerindo levar essa discussão para após 2022, porque a gente faz com serenidade, sem polarização e com tranquilidade. Eu digo assim, tudo que é a favor da transparência e da segurança, eu sou a favor. Então, discutir transparência e segurança, eu sou a favor. Eu vou um pouco mais longe, porque quando a gente começa a falar de imprimir o voto, quer dizer, eu estou pensando no que faz a Estônia, que o voto é online. Você vota online, não tem papel, não tem urna eletrônica, não tem nada. A urna eletrônica é cara. O TSE quer substituir a urna eletrônica porque é cara. Isso o ministro Barroso já tem discutido. O problema, qual é o problema? É a segurança, porque aí você está online. Né? Uhum. Então, a Estônia, hoje, você vota online. Você não precisa de urna e nem precisa de papel, de nada, porque a votação é online. Né? E nós vamos chegar, eu acho que rapidamente a gente vai chegar nesse ponto de ter tecnologia com segurança para que a gente possa votar de onde a gente estiver, não precisar você ir lá para a sua sessão votar, que eu acho um absurdo, né? O trânsito, toda a dificuldade que você tem no dia da eleição, quando você pode votar da sua casa, do seu smartphone. Então, eu acho que a gente tem que discutir coisas muito mais modernas do que acoplar uma impressora na urna eletrônica para poder conferir se o meu voto foi para aquele determinado candidato. Então, eu acho que essa é uma discussão muito mais profunda, a gente vai ter que entrar nisso, mas eu acho que não é o momento, a gente tem outras prioridades agora, pandemia, tudo que a gente está passando, gastar esse dinheiro para fazer essa loucura, eu acho que não é esse o momento. E também com a polarização. O senhor falou da Estônia, eu fiz um curso sobre a Estônia, né? E realmente lá é uma outra história, é uma outra visão. A criança já tem seu ID eletrônico para acessar as coisas, enfim, é uma outra história. É um país digital, eles podiam é um país digital. Eles podiam tirar toda a estrutura do país e levar para o Japão, para a Austrália, para onde for, que não mudaria absolutamente nada. Ah, é um país pequeno? É pequeno, é do tamanho de Brasília. Tudo bem, mas nós temos vários países pequenos e é assim que você faz o sistema funcionar, ele vai ser maior ou menor, mas é uma experiência muito interessante. Muito bacana, eu fiz, realmente vale a pena. Vamos entrar nesse, também da especulação e está se falando muito a questão da votação distritão, né? Se é distritão misto, se é bom, até eu não sei direito ainda, a gente soube especular. Eu deixo para vocês que são especialistas no assunto aí. Doutor Luciano, doutor Marlon, porque ele está muito caladinho aí, vai lá. Eu estou aprendendo com vocês aqui. Olha só, eu queria dizer o seguinte, eu já vi pessoas apresentarem a ideia de mudança do padrão do voto proporcional para o voto majoritário,
Tem várias formas de voto majoritário, né? Para quem não é da área, assim, não entende mais aprofundadamente, é bom dizer rapidamente que o voto majoritário é aquele em que você define os eleitos pelos mais votados dentro do número de vagas. Na eleição proporcional, não. Você estabelece entre os diversos partidos um número de vagas proporcionalmente em relação ao número de votos obtidos. Então, um partido que teve 20% dos votos tem cadeiras, 20% das cadeiras. Se o sistema fosse majoritário, ele teria perdido e não elegeria alguém. No sistema majoritário que está se propondo aí, do qual você está falando agora, é o distritão. E aí alguém ainda tenta vender a ideia de que se trataria de uma novidade. Na verdade, nós tivemos voto distrital no Brasil ao longo de 400 anos de história. Desde a primeira eleição brasileira, em 1532, até 1932, quando foi aprovado o Código Eleitoral para tentar diminuir a fraude. E uma das formas de diminuição da fraude foi acabar com a votação majoritária. Por quê? Porque estavam sendo eleitos os coronéis, só. Ninguém mais. E aí precisava, a população brasileira é muito plural, tem muitas faces, e não é só, obviamente, a dos coronéis. Os sistemas majoritários de eleição para o parlamento levam ao privilégio do poder econômico. E é isso que esses segmentos que querem têm clareza, que é de vez deixar de fora os que hoje já são subrepresentados. Quem hoje está subrepresentado desaparece de vez. Não é mais uma subrepresentação, mas passa a haver uma não representação, se houver o distritão. Porque são os poderosos locais, Irão. E eles têm clareza disso, e é isso que eles querem. Justamente é por isso que eu acredito que não passe. Porque eles precisariam ter 3/5 do Congresso Nacional alterando a Constituição, porque o nosso sistema proporcional é de natureza constitucional. O voto proporcional está definido na Constituição. Teria que haver uma PEC sobre isso, e eles não conseguem 3/5 na Câmara e no Senado. Por que não conseguem? Justamente porque foi graças à pluralidade que chegaram os parlamentares que estão lá. Eles não vão acreditar todos vão acreditar que serão os mais votados dos seus estados. Então, eu acredito que essa desconfiança é que tem detido essa ideia que é esdrúxula, grosseira, violenta, antidemocrática, e eu diria que é um namoro com o Brasil colonial. Nós já conhecemos essa história. Não é uma proposta nova. É como se nós chegássemos agora no baile da Anitta e propuséssemos que mudasse o ritmo para valsa. As coisas vão andando. As coisas vão andando. Já vimos esse filme antes. É triste a gente ver essas coisas acontecerem, porque eles estão lá legislando praticamente em causa própria, né? Para a sua perpetuação já não chega como alguns estão lá. Eu tenho exemplos aqui no nosso estado que tem um deputado aqui que vai fazer 30 anos de deputado estadual. 30 anos. E ele já tem uma base, né? Imagina se mudar, o que ele não vai conseguir, quanto tempo mais ele vai permanecer, ou se quiser tiver uma outra, ascender algum outro cargo, né? Então, triste. Doutor Luciano. Então, Manuel, esse é um tema que eu acho que é o mais complicado para a gente. E eu vou aproveitar o Marlon aqui, a gente já vai fazer uma reuniãozinha aqui para falar sobre esse assunto. Eu estava assistindo hoje pela manhã um debate com a deputada Margarete Coelho, onde ela falava sobre as reformas, e ela me deixou um pouco preocupado. Talvez seja a visão, mas, como disse o Marlon, isso precisa ser alterado por PEC. Eu falei aqui da PEC, que a comissão vai utilizar, e agora a Thalita aqui, ela comentou que era uma forçadinha de barra. Eu diria que não é uma forçadinha de barra, é uma forçadona de barra, porque usar uma PEC dessa para fazer uma reforma política desse tamanho é um absurdo. Isso com certeza vai ser discutido depois no Supremo, as consequências. Mas eu diria, em relação ao voto distrital, a deputada Margarete Coelho falava hoje que ela percebe que é o interesse do Centrão
como disse o Marlon, não é novidade, isso já vem sendo discutido há algum tempo. Para lembrarmos, isso era um projeto do Eduardo Cunha com Michel Temer, né? O PMDB, MDB tentaram, em 2015, empurrar isso goela abaixo, não conseguiram. Portanto, volta novamente o assunto. Mas a deputada Margarete Coelho dizia que o Centrão tem interesse, porque o Centrão é rolo compressor, gosta desse tipo de processo, então para eles interessaria, mas que parte da esquerda, da oposição, também teria esse interesse, e que ela acha que, se for colocado em votação, isso poderia passar. Então, acho que é um ponto, um alerta para a gente analisar isso e a gente poder discutir esse ponto. Eu lembraria só, tem 4 países que têm o distritão hoje. As Ilhas Pitcairn, Vanuatu, Jordânia e Afeganistão. Se nós pudermos tomar isso como um exemplo para a gente trazer para o Brasil, acho que a gente deve pensar um pouco, né, se a gente quer o voto do distritão ou não. Como disse o Marlon, o distritão vai beneficiar quem tem poder econômico, quem tem muita grana, ou quem tem a grande mídia, quem tem essas grande visibilidade e que vai atropelar e vai conseguir se eleger. O distritão, como voto majoritário de uma forma geral, ele vai excluir minoria. Nós estamos num trabalho enorme para incluir as minorias, né, que as minorias não, incluir os minorizados, né, porque mulheres, negros, indígenas não são minoria na população e são minoria na representação, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Os deputados precisam estar alerta, mas eles reagem bem com a pressão da população. Então, nós temos que estar atentos e não devemos deixar que isso possa progredir, possa avançar, porque isso é um grande prejuízo para a democracia, um grande prejuízo para o Brasil, né? Então, nós queremos fazer inclusão. Nós não queremos perpetuar ninguém no poder, não queremos colocar homens brancos ricos. Nós queremos que o Brasil seja como ele é, com a sua diversidade toda que ele tem. Então, acho que essa é a nossa responsabilidade, de trabalhar para que a gente tenha voto proporcional e inclusão dessas minorias na representação. Ok, doutor. Nós estamos aí são 16h55, estamos caminhando por 1 hora de live. Deve acabar em 5 minutos. Se vocês conseguirem ler alguma pergunta, algum questionamento, porque eu não estou conseguindo aqui, vocês fiquem à vontade aí para responder, né? E a gente vai aí ter 2 minutos aproximadamente para cada um fazer suas considerações finais. Não, eu estou lendo as mensagens aqui e eu estou vendo participação, pessoas opinando e tudo, mais opiniões do que exatamente. Do que perguntas, né? A Thalita, a Rúbia, e a Roberta estão muito ativas aqui nos comentários. Eu só vejo subir aqui, mas a letra, acho que a camisa do doutor Luciano é branca, aí a letra é branca e eu não consigo ler nada aqui. Isso que eu estou pedindo para ler. Mas entro agora, assim como o doutor Luciano também, o Luciano e eu vamos participar de outra reunião agora, importantíssima. Sobre o tema Faça suas considerações, doutor Marlon. Sim. Faça suas considerações finais. Agradecer muito penhoradamente pela oportunidade. Eu acredito que essa live vai ficar salva no perfil aí do comitê. Aí a gente vai poder compartilhar também depois. Isso. E quero dizer que gostei muito da sua condução. Ficou bem obrigado. Bate-papo e como deve ser, e é legal. E eu vi que uma turma ficou animada com o show da Anitta aí. Eu vi também, isso eu consegui perceber. Muito obrigado, doutor Marlon. Doutor Marlon. Em nome do comitê, eu agradeço a sua disponibilidade. O que a gente tem mais de precioso hoje é o tempo, né? E você ter disponibilizado um pouco do seu tempo para bater esse papo com a gente. Doutor Luciano. Manuel Júnior, é um prazer participar desse debate aqui com o Marlon, meu parceiro, com você, o Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral do Amazonas, que eu admiro muito o trabalho de vocês aí. Esse é só um esquenta, porque o tempo é muito curto, né? É um esquenta rápido aqui para a gente falar sobre esses temas. São
coisas importantes. Esses temas vão estar no debate da reforma. Alguém perguntou aqui se a inclusão das mulheres vai estar incluída. Esse debate está da inclusão das mulheres, dos negros, dos indígenas. Estamos trabalhando nisso. Esse é um ponto importante para o MCCE. A gente está aí preocupado com os ataques à lei da ficha limpa, todos os problemas que tem. Problema não falta, né? A gente tem que ficar aí lutando todo dia, matando 2 leões por dia para tentar sobreviver, não ter nenhum retrocesso e manter, para que a gente possa ter, ao final, um processo eleitoral que possa fazer a inclusão dessas pessoas que não têm oportunidade de participar, que seja transparente, que seja um resultado bom. Eu acho que essa é a nossa responsabilidade, é o trabalho que a gente faz, e tenho certeza que esse é um esforço de todos e é reconhecido pela sociedade o trabalho que a gente desenvolve com a lei da ficha limpa, a lei contra a compra de votos, todo esse trabalho. E é um trabalho incansável. Eu falava ainda com o nosso amigo Carlos Santiago, a quem eu mando um abraço aqui, o Inácio também. Falava com ele hoje sobre todas essas dificuldades. Ele estava hoje lá analisando o relatório do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Quer dizer, a gente tem trabalhos enormes e isso tudo é feito de forma voluntária, sem ganhar nenhum centavo, pagando do bolso que a gente faz. Então, esse é o nosso trabalho, que a gente faz com gosto e satisfação. Um abraço, prazer. Muito obrigado, doutor Luciano. Muito obrigado a todos que participaram da nossa live. Realmente o tempo é muito curto, né? Para um assunto tão importante, né? E ao mesmo tempo tão polêmico. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês dois. Valeu, e gente. Continuamos na luta. Muito obrigado. Se cuidem. Um abraço, valeu. Tchau. Usem máscara. Eu tô sozinho aqui, hein? Eu também, tem ninguém perto de mim. Tô sozinho aqui. Um grande abraço. Abraço.